What the Sigma? What the Sigma? You're so skippity. You're so Phantom Tax. Stop sticking out your Giat for the Rizzler. What the Sigma? What the skibbity? I think I like this sussy bugger. What the sigma? Bro, lock in. Bye bye. Você já sentiu a tua cabeça prestes a explodir tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo? É tipo quando você tenta se concentrar num relatório, mas a tua mente não para de pensar em 1000 coisas que você ainda precisa fazer hoje. Ou talvez você esteja tentando focar numa conversa importante, mas o teu cérebro fica tentando te lembrar o tempo todo da lista de compras e das tarefas que você ainda tem que fazer no dia. Se você balançou a cabeça e fez para alguma dessas situações, pode ser que você esteja enfrentando o que chamamos de brain rot, ou podridão cerebral. E não, isso não é ficção científica, é a dura realidade mesmo das consequências tecnológicas que o mundo está enfrentando hoje, principalmente entre as gerações mais novas. O brain rot é um termo usado para descrever um estado de cansaço mental e emocional que, infelizmente, está se tornando cada vez mais comum. Olá, pessoas, eu sou a Bia Rocha e no vídeo de hoje vamos descobrir como o brain rot pode impactar o nosso cérebro, a nossa sociedade e o que os especialistas têm a dizer sobre esse fenômeno moderno. Tem muito dado, muita pesquisa atualizada confirmando o que a gente já sabia, mas estava meio em negação. O brain rot é uma palavra bem trendy que serve para descrever a sensação do esgotamento mental, da perda do foco, dificuldade de concentração e burnout. Sabe quando você passa o dia todo pulando de uma notificação de celular para outra, lidando com estresse diário, ansiedade e ainda tem que tentar dormir bem? Tudo isso junto faz com que o cérebro entre em pane, dificultando até as tarefas mais simples do dia a dia. E isso pode facilmente ser identificado entre as gerações mais velhas, que também estão adaptadas às mudanças tecnológicas. Quer apostar? Quantas vezes você já se perguntou por que antigamente o tempo parecia passar mais devagar, ou então você tinha a sensação de que dava mais conta do recado? Não sei. E esse conceito do brain rot está sendo bastante discutido hoje nas redes sociais. Pessoas que passam muito tempo online começaram a notar que o mundo virtual está invadindo o mundo real e elas atribuem isso a uma podridão cerebral. Mas o que é isso exatamente? São atitudes e hábitos que, embora pareçam inofensivos, podem levar a um verdadeiro desgaste mental. Coisas como jogar videogame de forma obsessiva, a ponto de ter dificuldade em outras áreas da vida, como área amorosa, acadêmica, por exemplo. Se entregar para rolagem zumbi, sabe como? Aquele hábito de ficar rolando a tela do celular sem perceber, sem rumo, onde você apenas rola o feed sem absorver absolutamente nada. Fazer doom scrolling, que é procurar incessantemente por notícias ruins e informações perturbadoras. É uma necessidade quase que compulsiva de estar atualizado, mesmo que isso te deixe mais angustiado. Se você não consegue deixar o teu celular quieto, se você pega ele constantemente e fica checando as redes sociais e você fica ansioso quando você tenta se afastar do seu celular, você pode estar preso também ao vício das mídias sociais. As notificações constantes, as cores brilhantes, os sons estimulantes das plataformas podem deixar a tua mente hipnotizada e dificultar o pensamento claro. E não tem como falar disso sem citar a famosa dopamina, que é um neurotransmissor que desempenha um papel crucial no sistema de recompensas do nosso cérebro. Sempre que você recebe uma notificação, ganha uma partida de videogame ou então vê algo interessante nas redes sociais, o seu cérebro libera a dopamina. E essa injeção de prazer faz com que você queira repetir a experiência, criando aí um ciclo viciante. E é por isso que é tão difícil largar o celular ou então parar de rolar o feed, mesmo sabendo que isso pode te deixar exausto e sobrecarregado. Esses picos de dopamina são ótimos a curto prazo, mas podem levar a uma sensação de esgotamento mental a longo prazo. Vício, ansiedade, estresse, desregulação emocional, diminuição da concentração e problemas de sono são só alguns brindes que você ganha estimulando excessivamente a dopamina. É por isso que é tão importante encontrar um equilíbrio e ser consciente de como esses hábitos estão afetando a sua mente e o seu bem-estar. E para você entender que o termo podridão cerebral não é um exagero, um estudo descobriu que jogar RPG online por 6 semanas resultou na redução da massa cinzenta do córtex órbito-frontal, que é uma área do cérebro importante para controle de impulsos, tomada de decisões, memória e aprendizagem, interações sociais e processamento de informações. Serve para nada.
Isso sugere que o uso excessivo da internet, especialmente em crianças e adolescentes, pode sim impactar negativamente o desenvolvimento cerebral. Não é à toa que geral está afirmando que a geração Z já é uma geração perdida. Eu tenho até uma dica de leitura para você que se interessa sobre esse assunto, principalmente se você tem filhos e quiser preparar eles para sair na frente. O livro A Fábrica de Cretinos Digitais, do neurocientista Michael Desmorget, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Saúde da França. Vou deixar o link desse livro aqui na descrição. Agora voltando para mais um tapa na cara. Um estudo publicado na National Library Medicine, uma revisão apoia várias hipóteses sobre como a internet está influenciando os nossos cérebros e os processos cognitivos. Vou listar 3 delas. A primeira delas é a alternância da atenção e multitarefa, que significa que o fluxo contínuo das informações está nos incentivando a alternar entre tarefas, ao invés de manter o foco, o que é extremamente saudável e importantíssimo para o nosso cérebro. A segunda é sobre o acesso rápido às informações, que quer dizer que o fácil acesso às informações online podem substituir o método tradicional de armazenamento e recuperação de informações. Não entendi nada. Eu explico. Em vez de você confiar na tua memória interna para lembrar de fatos e dados, as pessoas podem simplesmente buscar essas informações a hora que elas quiserem na internet, de modo online, o que pode afetar a maneira como o cérebro processa e armazena as nossas memórias. E a terceira é o impacto social online. As nossas interações sociais online estão se misturando com a sociabilidade offline, afetando a vida real de maneiras inesperadas. Agora falando um pouquinho mais sobre os jovens. Esse termo sugere que a internet está apodrecendo os cérebros dos usuários frequentes, levando-os a fazer referências a memes e gírias que normalmente não seriam usadas offline. E o TikTok, em particular, é o grande culpado. Parte da razão é porque ele é viciante e personalizado de acordo com os interesses individuais de cada um. O algoritmo dele consegue perceber milhares de sinais dos usuários para determinar que tipo de conteúdo vai te entreter por mais tempo. E é por isso que o aplicativo pode ser tão irresistível e, ao mesmo tempo, isolante. Alguns usuários do TikTok afirmam que uma forma de você perceber que alguém está sofrendo de podridão cerebral é observar com que frequência a pessoa usa jargões da internet ou memes na vida fora dela. O TikTok tem cerca de 1,5 bilhão de usuários ativos mensais, o que torna ele a 5ª plataforma de mídia social mais popular do mundo. Só nos Estados Unidos são 148 milhões de usuários mensais e esses usuários são viciados. O usuário americano médio do TikTok gasta em média 23 horas por mês no aplicativo. Mas para as pessoas com menos de 21 anos, esse número certamente é bem maior. Se o TikTok tem efeitos nocivos em nossos cérebros, então os seus efeitos são generalizados e mais prevalentes entre os jovens. E nem as crianças escapam dessa estatística. Nesse mesmo relatório, os números mostram que 19% das crianças de 3 a 4 anos de idade usam o aplicativo. Imagine o prejuízo que isso pode causar ao longo do tempo na geração alfa. O brain rot está afetando todo mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos últimos 10 anos, a quantidade de gente sentindo essa podridão cerebral aumentou em mais de 30%. Isso é um monte de gente de todas as idades e origens se sentindo esgotadas. E o mais curioso é que um artigo recente do New York Times, escrito por Jessica Roy, mostra que alguns usuários do TikTok começaram a criar paródias de pessoas que parecem ter essa condição. Isso ajudou a popularizar, ridicularizar e espalhar o termo. Hi, notice being in a first date right now, it's so cringe. By the way, in your hand it says that you're 5'11", but I'm 5'8", and you're shorter than me, so maybe try 5'7". What are you getting to drink? Water? Okay, in your hydration era, serving hydration core, I'm getting an Aperol Spritz, something with a little fizz. Bro has no riz. Oh, you E embora chamar alguém de brain rot seja o equivalente a chamar a pessoa de tapada, algumas pessoas acabaram se sentindo orgulhosas em admitir que se encaixam na descrição. Ai, que burro da... Esse problema não afeta só o bem-estar das pessoas, mas também tem um impacto gigante na sociedade. De acordo com o Banco Mundial, os custos diretos e indiretos do brain rot já são uma parte significativa do produto interno bruto de muitos países. Estamos falando aí de custos com saúde, queda na produtividade no trabalho, perda de habilidades cognitivas que também podem causar danos a longo prazo, tanto na vida profissional como na pessoal. E vamos combinar que todas essas pesquisas e dados são fatos comprovados na vida real. Vou te mostrar.
A escassez global de talentos atingiu 75% em 2022, o maior nível em 16 anos. Isso significa que 3 em cada 4 empregadores relatam dificuldades para encontrar profissionais qualificados para suas vagas. No Brasil, esse índice é ainda maior, 81% dos empregadores enfrentam esse desafio. É certo que a régua do mercado está cada vez mais alta para alguns cargos, mas aí eu me pergunto, como que o mundo vai lidar com o número de pessoas cada vez mais desqualificadas? Quem que vai sustentar esse povo? Uma matéria da Forbes agora de 2024 revelou que mais de 30% dos recrutadores preferem contratar trabalhadores mais velhos aos candidatos da geração Z. O problema já começa no recrutamento. Profissionais de RH afirmam que os candidatos da geração Z não se vestem adequadamente em 58% dos casos, 57% não faz contato visual, 42% têm exigências salariais irracionais, 39% não se comunicam bem e 33% não parecem muito interessados ou engajados no trabalho. Depois, uma vez contratados, os trabalhadores da geração Z tendem a se comportar de forma arrogante em 60% dos casos e são difíceis de gerir em 26% dos casos. As opiniões sobre como lidar com o brain rot são bem variadas. Alguns especialistas falam sobre a importância do autocuidado, como praticar meditação e se desligar das redes sociais. Por outro lado, há quem diga que esse conceito é meio exagerado e que a gente precisa entender e se adaptar ao mundo em constante mudanças. Eles acham que a capacidade de processar grandes volumes de informações de forma rápida podem ser melhoradas com o uso certo da tecnologia e de ferramentas cognitivas. Tá bom. Durante a pandemia, muitos jovens usaram o TikTok como um substituto para a interação social. Só que o TikTok não preenche todos os requisitos de uma verdadeira conexão humana, porque a tela não substitui o presencial. O TikTok pode fazer as pessoas se sentirem conectadas, mas esse sentimento raramente se traduz na vida real. Além disso, os riscos relacionados à saúde do isolamento social já são bem documentados. De acordo com o National Library of Medicine, o isolamento social e o uso da mídia social andam de mãos dadas e estão correlacionados com níveis aumentados de ansiedade e depressão. E isso afeta, inclusive, a forma como os jovens entendem os relacionamentos e a falta de interesse na formação de relacionamentos românticos e na intenção de ter filhos. Em 2018, uma pesquisa do IBGE revelou que o Brasil tinha 81 milhões de solteiros, superando os 63 milhões de casados. E não é só no Brasil que isso está acontecendo. Segundo Heloísa Buarque de Almeida, professora da USP, países como Estados Unidos e Japão também estão vendo mudanças em relação ao amor e o casamento nas novas gerações. A Heloísa explica que a busca por menos compromisso e menos pressão para ter filhos está se tornando cada vez mais comum. A chegada dos meios digitais e a mudança no mundo do trabalho estão mudando a forma como as pessoas veem o casamento e a família. Tudo isso tem um nome, a agamia, que pode ser uma escolha muito pessoal do indivíduo, mas eu preciso dizer que ela vai totalmente contra o que os cientistas descobriram sobre o que faz as pessoas felizes. Só para você ter uma ideia, o estudo sobre o desenvolvimento adulto de Harvard descobriu ao longo de 86 anos de pesquisa muita coisa importante. Eu fiz inclusive um vídeo contando todos os detalhes sobre isso, vou deixar o link aqui na descrição e o card para você assistir depois deste vídeo. Mas, para você não ficar perdido, uma das descobertas da ciência é que relacionamentos importam e são essenciais para a saúde mental das pessoas. E a solidão e o isolamento matam e são tão prejudiciais quanto fumar 15 cigarros por dia. Chupa essa! Cingaro da câncer! Então, pessoas, deu para perceber como essa podridão cerebral não é um exagero e sim um reflexo real dos tempos modernos. A internet e as redes sociais trouxeram muitos benefícios, mas também um desafio enorme para a nossa saúde mental. A palavra de ordem é equilíbrio. Precisamos usar a tecnologia a nosso favor, sem nos deixar dominar por ela. Isso significa desligar o celular de vez em quando, curtir a vida offline e focar nas relações reais. Se você sentiu que se identificou com alguma das situações que eu te falei aqui, respira fundo e pense em como você pode ajustar alguns hábitos para melhorar o teu bem-estar. Lembre-se que a vida é muito mais do que notificações e likes. Vamos viver de verdade. E se você quiser se aprofundar mais sobre esse assunto, não esqueça de conferir as referências e dicas de leitura que eu deixei na descrição. Até a semana que vem e não esqueça de se cuidar.